Um professor de educação física de uma escola municipal de Belo Horizonte é suspeito de assédio sexual. As denúncias são de educadoras que trabalham na escola. O homem chegou a ser detido, foi ouvido e liberado. Os detalhes agora na reportagem de Micheline Kubitschek. Os crimes teriam sido cometidos nesta escola municipal do bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. As vítimas, 2 professoras e uma monitora que trabalham no colégio. Quem cometeu os assédios também lida diariamente com os alunos e alunas. Um professor de educação física de 39 anos que chegou a concorrer ao cargo de direção da escola. Uma delas conversou com o jornalismo da Record Minas. A mulher de 35 anos conta que os assédios começaram há cerca de 1 ano e que se intensificaram em 2025. E ele fez várias outras brincadeiras, mas eu fui relevando. A última vez, que foi a pior, que despertou um gatilho da minha infância, que foi um desses calorão que estava tendo nos últimos tempos. Eu fui com uma jardineira, a jardineira pegava aqui assim, e na que ele entrou na sala, ele já me olhou assim, de baixo para cima, assim, como se estivesse tirando minha roupa, sabe? Eu fiquei toda sem graça, a gente usa um jaleco, eu já me cobri com um jaleco assim. E entrei em desespero e já saí da sala querendo chorar. Entre a quadra e onde ele deixa os meninos fazendo educação física tem uma escada. Aí eu fiquei sentada nessa escada, lá em cima. Aí ele virou para mim e falou assim: cuidado, que os meninos estão brincando com bola aqui, você pode tomar uma bolada. Eu falei assim: não, tá de boa aqui, porque eu consigo ver os meninos. Ele falou assim: não, mas de qualquer forma, você gosta de né? A professora de apoio diz que tentava se afastar do homem, mas que ele sempre conseguia uma forma de se manter próximo. Ele veio bem forte com as investidas, perguntando aonde eu ia passar o carnaval, perguntando em qual bloco que eu ia sair, que horário, aonde que eu estaria, se eu ia sozinha, com quem que eu ia, se meu marido ia estar. E aí eu fiquei tão apavorada que eu não consegui sair. Vítima de assédio ainda na infância cometido por um familiar, a mulher diz que todos os traumas vieram à tona. O quadro clínico piorou e os medicamentos que ela usa precisaram ser reajustados. Me remeteu lá de quando eu era criança, de o que aconteceu comigo. Eu já faço tratamento psicológico, psiquiátrico, tomo vários remédios. E aí desse dia pra frente eu só fui piorando. E aí eu comecei a ir mais vezes na psiquiatra, aumentou meus remédios, eu tomava 3, agora eu tô tomando 8. E isso aí piorando e piorando e piorando, e até que a minha psiquiatra pediu para conseguiu tirar de mim o que estava acontecendo. Aí eu contei para ela, aí ela marcou com o assistente social da empresa, eu fui e contei. Depois do último episódio, ela decidiu denunciar o caso à direção do colégio. Contou que foi acolhida e se surpreendeu com o retorno da gestora da unidade escolar. Cheguei na direção já desabando de choro, e aí na hora que eu fui contar para elas, a direção perguntou se eu queria que chamasse a polícia porque tinha mais vítimas. Aí eu falei assim: pode, porque né, já não sou eu sozinha, então tem mais, pode. As supostas vítimas, a diretora e o professor que teria cometido os assédios foram levados até uma delegacia. Que denunciou são 2. Então, além de você, tem mais 2? Tem mais 2. Então, são pelo menos 3 mulheres assediadas dentro de uma mesma escola. Isso que contou, que denunciaram, porque tem muito mais. Horas depois de deixar a unidade policial, de onde saiu antes das vítimas, o professor teria dado aulas normalmente. A gente ficou na delegacia de 11 da manhã até 11 da noite. Ele saiu da escola algemado para hoje ele tá lá às 7 horas da manhã dando aula como se nada tivesse acontecido. Foi dar aula normalmente? Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os relatos das mulheres, uma delas grávida, mostra a frequência dos supostos abusos. As anotações foram registradas em uma ata. Em um dos trechos, o homem perguntou a uma delas se ela tinha ido à praia. A mulher disse que sim, e ele então respondeu que assim mataria o papai. Em outro relato, o professor perguntou se ela gostava de homem, pois ele gostava de mulher e que eles dariam muito certo. Segundo a suposta vítima, todas as mulheres assediadas tinham medo de perder o emprego caso revelassem o que estava acontecendo e que o professor, inclusive, se aproveitava do próprio cargo para cometer os assédios. As investidas do homem não seriam apenas contra as colegas de trabalho. Adolescentes também teriam sido vítimas. Neste áudio, uma aluna contou que ele chegou a ficar afastado por um tempo, mas a história teria
se repetido e ele retornou à escola. Afastaram ele, começaram a falar que era por causa disso, porque ele tinha assediado as alunas. Só que aí depois voltaram com ele, falou que não era nada disso, era só porque ele precisava trocar, por causa que ele ia trocar de casa. Aí precisava trocar de cidade, de escola. Só que aí depois ele voltou a trabalhar lá na escola, mas sempre falavam isso mesmo dele. A Secretaria Municipal de Educação, no entanto, afirmou que solicitou o afastamento preventivo do professor acusado de assédio e que vai apurar os fatos, além de tomar medidas cabíveis. Disse ainda que repudia qualquer forma de assédio e que age com rigor diante de denúncias desse tipo. Para supostas vítimas, marcas profundas, medo e até sentimento de culpa. Dores difíceis de superar. Quando eu era criança eu não fui ouvida, então agora é como se eu não estivesse sendo ouvida de novo, sabe? Então isso é uma revolta muito grande, é como se eu estivesse deixando aquela criança de novo decepcionada, sabe? Sem justiça, sem conseguir, sabe? Da primeira vez ninguém acreditou, dessa vez tinham mais pessoas e acreditaram na gente, mas mesmo assim ele tá lá e a gente tá aqui. É a gente que é a vítima, por que é a gente que tem que sair? Eu não quero sair, eu não quero largar os meus alunos. Nós tentamos contato com o professor denunciado. A ligação ela foi atendida, mas quem está do outro lado da linha não responde. É muito grave, são denúncias muito graves. Chama atenção o fato de ele ter voltado. Nesse caso é melhor realmente seguir, né, um afastamento para que tudo seja resolvido o quanto antes, porque as denúncias são graves. E o que me chamou a atenção na reportagem da Micheline é que quando ela foi fazer a denúncia, essa moça foi fazer a denúncia, logo depois a diretora disse, mas há outros casos.